Veja agora mais um filme brasileiro. Através de uma composição intitulada O Mar, feita aos 10 anos de idade, no Colégio Antônio Vieira, em Salvador, que o padre Luiz Gonzaga Cabral, professor de português, descobriu a vocação literária de Jorge Amado. Nascido a 10 de agosto de 1912, filho do coronel João Amado de Faria, sergipano, um dos desbravadores da região cacaueira, e de Dona Eulália Leal Amado, baiana de origem indígena, Jorge Amado estudaria posteriormente no internato do Ipiranga, onde dirigiu a revista do estabelecimento e fundou um jornal. Ainda no mesmo colégio, como aluno externo, foi morar no antigo Pelourinho. E aí teve os primeiros contatos com os problemas sociais e raciais, que seria uma constante em sua obra. Após participar do movimento modernista iniciado na Bahia em 1928, Jorge Amado surgirá na literatura brasileira em 1930, com o romance O País do Carnaval, publicado no ano seguinte. Em 1930, foi estudar Direito no Rio de Janeiro, e lá terminou seu primeiro livro, País do Carnaval, que foi editado e prefaciado pelo poeta Augusto Frederico Smith. Seu talento foi logo reconhecido pela intelectualidade brasileira, com a qual passou a conviver. Mas quando me lembro da figura de Jorge Amado, a lembrança que me vem à memória é de uma época bem diferente da época gloriosa que ele está vivendo. É o tempo em que ele chegou ao Rio de Janeiro, vindo da Bahia, para fazer o vestibular na Faculdade de Direito. Um primo dele, que era meu colega de turma, o saudoso amigo Gilson Amado, me preveniu que ele na Bahia não tinha ambiente para o estudo e vinha para o Rio de Janeiro para fazer o seu curso de Direito como todo mundo. Organizamos então um pequeno curso para o vestibular. Santiago Dantas, Hélio Viana, fui eu o professor, portanto, de História de Jorge Amado, durante alguns meses, rapidamente. Por isso, o primeiro livro dele, No País do Carnaval, está com a dedicatória ao meu mestre e amigo. Mau mestre fui eu, porque não consegui infundir minhas ideias. As ideias eram bem diferentes, mas a amizade foi sempre a mesma.
A glória que eu tenho de ter sido professor por alguns dias de um talento como o de Jorge Amado é inesquecível. Aliando realismo e romantismo, poesia e documento, suas novelas e romances seriam consagrados pela crítica e pelos leitores, como Jubiabá, Mar Morto, Capitães da Areia, Terras do Sem Fim, Gabriela, Cravo e Canela, Os Velhos Marinheiros, Dona Flor e seus dois maridos. Autor brasileiro mais lido e traduzido em todo o mundo, com versões em 46 línguas e obras publicadas em 60 países, Jorge Amado recebeu inúmeros prêmios e foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1961. Jorge foi essencial para mim. Em 41 eu tive a chance de, encontrando ele em São Paulo, ele me perfilhou na hora, me carregou para o Rio, vivemos uns meses de uma doce miséria, onde ele arranjava entre umas amigas que tinham uns quadros que eu fazia, segundo o Jorge, são esses quadros que ele vendia que garantia o nosso café da manhã. Jorge, depois disso, foi uma pessoa que sempre esteve próxima de mim. Eu diria que, de uma certa maneira, foi a pessoa que mais me auxiliou no sentido de eu ter confiança na briga que estávamos envolvidos, que era uma briga, primeiro contra o Estado Novo, depois que eu voltei da FEB, entrei para o Partido Comunista, na mesma época que Jorge. Aliás, Jorge já estava há mais tempo. Depois, na França, quando eu fui morar, fui eu que fui esperar o Jorge no começo de 48. E eu acho que Jorge é uma pessoa tão essencial para mim que tudo que eu disser é óbvio. Eu acho que ele é essencial para mim como ele foi para grande parte da juventude brasileira. É um dos maiores estimuladores que eu conheço com a nossa juventude. Eu sou um devedor permanente de Jorge Amado e de Zélia. E então, aqui do centro do seu universo, me fale um pouco sobre seus mistérios. Qual a importância da região cacaueira em sua obra? Eu te digo que a minha obra, fundamentalmente, tem dois territórios, dois ambientes. Um é a região cacaueira, é o sul do estado da Bahia, onde decorre a ação de 4 romances que eu escrevi e de um romance que eu venho de terminar, um longo romance, e de um livro de memórias de infância, O Menino Grapiúna. Para mim é muito importante, minha infância decorreu, eu sou nascido numa fazenda de cacau, e minha infância decorreu nas fazendas de cacau, nas cidades de Ilhéus e de Itabuna, e nos povoados, nos pequenos povoados que nasciam. Havia uma verdadeira gestação de cidades. Ferradas, Pirangi, Macuco, Butuns. Sobre essa região que foi teatro de grandes lutas pela posse da terra entre os chamados coronéis do cacau, eu escrevi 5 romances. Estão entre os meus livros mais populares, aqui e fora daqui. Agora mesmo eu venho de saber que Cacau, um livro que foi escrito em 1932 e que vem de ser publicado agora na Itália, está nas listas de best-sellers na Itália. Por que não me pergunte que eu não sei. Agora acontece. Escrevi 2 dos meus livros mais populares, Terras do Sem Fim e Gabriela, Cravo e Canela. São livros que têm a região do cacau como cenário. Eu nunca escrevi senão sobre aquilo que eu vivi, sobre aquela realidade que eu conheço por ter vivido, nunca por ter sabido, por ouvir dizer, por ter aprendido nos livros, e sim por ter aprendido na vida. Eu vivi, posso dizer, todas as coisas que estão dentro desse romance. Eu poderia ter vivido, como esse último romance que eu escrevi. O que eu posso dizer sobre Jorge? Primeiro, que esse país deveria e deve, precisa ter muito orgulho de ter um homem como ele, um escritor como ele. Um escritor que leva o nome do país,
para muitos países. Jorge Amado está traduzido em mais de 40 países do mundo e ele é um sucesso inquestionável em todos os países. Segundo, não conheço pessoa mais generosa no nosso meio. Ele realmente, para mim, é um exemplo a seguir. Nesse pequeno livro de memórias, tem um momento que eu digo que vários dicionários e enciclopédias me dão como nascido num lugar que se chamava Pirangi, que é hoje a cidade de Itajuípe. E eu digo que não é verdade. Pirangi eu vi nascer. Quando eu passei pela primeira vez em Pirangi, montado no cabeçote do cavalo do meu pai, Pirangi tinha 3 casas. E daí me veio a ideia de escrever esse romance que eu concluí agora, Tocaia Grande, a Face Obscura, onde eu conto exatamente como surgiu uma comunidade humana, uma cidade no sentido de uma comunidade humana na região do Cacau, essa região que se chama a região Grapiúna, no sul da Bahia, no começo do século, para mostrar que não são aqueles que depois dão nomes às ruas, que têm busto nas praças, que são considerados pioneiros, os heróis, os fundadores, que em realidade quase sempre esses são aproveitadores. Que o único herói realmente é o povo, é ele que constrói, é ele que faz. E esse nunca é reconhecido, porque a história com H maiúsculo, é escrita em função dos donos do poder e não em função da verdade que aconteceu. Quando o escritor me interessa, eu procuro saber a sua biografia. Quer dizer, eu quero conhecer o homem que está escrevendo. Eu me lembro como eu gostei de ler as minhas universidades de Gorky, né? Eu gostava dos romances dele, mas quando eu tomei contato com a figura dele como homem, aquilo cresceu na minha opinião, né? E se nós fizéssemos isso com o Jorge, nós íamos ter o mesmo resultado. Quer dizer, ele não é apenas um grande escritor, cheio de poesia, de interesse, levantando os problemas das áreas em que ele viveu, um escritor extraordinário. Mas ele é também um homem bom, um homem ligado ao povo, um homem progressista, um homem que lutou durante muito tempo para mudar esse mundo estraçalhado em que nós vivemos. De modo que o que eu vejo no Jorge é isso. E não é apenas a figura de um grande escritor, mas a figura, isso para mim é muito importante, a figura do homem decente, que está com os pés na terra, que sabe se conduzir e que alia seu talento de escritor, essa qualidade maior ainda de ser um homem bom. Esse meu romance pretende restabelecer a verdade, contando como foi fundada uma cidade, como foi batido o começo de uma cidade. Então, meus heróis são jagunços, bandidos, trabalhadores, prostitutas, imigrantes, árabes, negros recém-chegados da escravidão, pois que a história minha se passa 20 anos no máximo depois da abolição da escravidão. Qual a importância de Salvador da Bahia de Todos os Santos no restante de sua obra, tal como País do Carnaval, Capitães de Areia, Mar Morto, Quincas Berro d'Água, Dona Flor e seus 2 maridos? Bem, a cidade da Bahia, como você disse, a cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos, que é o nome completo, mas que nós, os velhos baianos, chamamos de cidade da Bahia. Essa coisa de cidade de Salvador é uma coisa recente. A cidade da Bahia é o outro território da minha criação literária, sobretudo a velha cidade da Bahia, a cidade da vida popular baiana, a cidade dos mercados, das feiras, do Pelourinho, do Carmo, da velha cidade histórica da Bahia, do Cais dos Saveiros, das praias, né, da antiga Itapuã. Essa cidade que tem uma dupla realidade. Tem uma realidade cotidiana, imediata, que está aí, que é uma realidade extremamente dramática
porque ela é feita de muita pobreza. Aqui na Bahia, a riqueza está muito mal distribuída. Ela pertence a um pequeno grupo de pessoas e a grande maioria da população é deserdada completamente dos bens, dos valores mais vitais, no sentido material. Porque esse povo tão pobre, esse povo que vive com tamanha dificuldade, esse povo mestiço, resultante da mistura de raças que aqui se processou e se processa, é um povo que tem uma força extraordinária e que é capaz de superar e supera sempre essa miséria, essa fome, essa opressão, essa vida desgraçada que é a vida cotidiana do povo e que constrói beleza e alegria diariamente, porque aí está a outra realidade dessa cidade da Bahia, é a sua realidade mágica, que nasce do povo, das tradições populares, que veio nas caravelas portuguesas e, sobretudo, e mais do que tudo, nos navios negreiros dos escravos. Essa realidade que está nos atabaques que batem durante a noite, que está nas rodas de capoeira, nos birimbaus, na música dos birimbaus, que está no samba de roda, que está nos afoxés, que é o carnaval nascendo nas casas de santo, que está dentro de todo esse mistério que nasce exatamente da força e do poder do povo baiano. Sobre essa dupla realidade da miséria, da fome e da força criadora do povo, eu construí a maior parte da minha obra, toda uma série de romances, onde busquei retratar exatamente essa dupla realidade da cidade da Bahia. Creio que algo eu consegui, porque hoje esse mistério da Bahia é conhecido e celebrado não só no Brasil, mas fora do Brasil. Jorge Amado sempre manteve com seus editores, no mundo inteiro, uma convivência fraterna, como os laços que uniram Alfredo Machado e que se mantiveram com o filho e sucessor Sérgio Machado. Para qualquer editor, o momento de editar um novo livro de um autor como Jorge Amado, que é mais do que um autor, é um patrimônio cultural do Brasil, é um momento de grande emoção e, ao mesmo tempo, de grande responsabilidade, porque nós estamos realmente cuidando do patrimônio cultural do Brasil. Qual a importância de Jorge Amado no mercado editorial brasileiro? Olha, Jorge Amado é uma referência no mercado editorial brasileiro. Ele é o maior escritor brasileiro em vendagem, em popularidade, é um exemplo para a nova geração, é um modelo, é uma pessoa que os jovens escritores procuram emular. Caribé, me fala um pouco de Jorge Amado, de sua literatura, dos seus romances. Bom, por causa de sua literatura, de seus romances, é que eu estou aqui, que vem a Bahia atrás de Jubiabá. Jubiabá existiu mesmo, mas eu vim por causa do romance de Jorge. Toca procurar Jubiabá, já tinha morrido. Mas aí ficamos amigos e agora somos compadres, né? E filhos de Xangô, os dois, roubados do terreiro do Axé de Opofangá. Desde os tempos da juventude, quando frequentava festas populares e candomblés, Jorge Amado mantém um contato íntimo com Salvador e seus habitantes. Em Bahia de Todos os Santos, publicado em 1945, Jorge Amado fornece um guia das ruas, mistérios e encantos da cidade
descrevendo as baianas e suas comidas típicas, os saveiros e pescadores, igrejas e candomblés. Cenários e personagens de quase toda a sua obra. Filho de Oxóssi, Jorge Amado possui o título de Otum Obá Arolu, do Axé do Opô Afonjá, fundado pela célebre mãe de Santo Aninha, falecida em 1938. No alto do Gantuá fica o terreiro Gegê Nagô de Mãe Menininha, filha de Oxum, que Jorge visita com frequência. Minha mãe, eu acho que nós nos conhecemos há bem mais de 50 anos, não 50 e pouco, né? Já. Não é? Já, eu estava meninota. Menina, era uma jovem mãe de santo, não é? Mocinha, bonita. Ai, meu Deus. Bonita é até hoje, né? Mas cada idade tem sua beleza. Ai, meu Jesus. Mas aquilo era uma beleza de verdade, era um Oxum, hein? É, todo mundo dizia que Novinha, eu bonita. era Oxum de carne. Oxum de carne, né? É, me chamava assim. Essa menina parece sua boneca, ela já é um Oxum. E eu ficava furiosa. Por que, minha mãe? Não sei por que não, mas eu queria que meu santo viesse. Mas não vinha dizer por que todo mundo dança e eu não danço. Agora dizia, mas você não dançou, eu não dancei nada. Mas aí eu ficava furiosa porque eu via todo mundo dançar vestido e eu não estava vestida também. O que significou para você a aventura vivida na adolescência, quando você fugiu do colégio em Salvador e atravessou todo o sertão da Bahia e chegou a Itaporanga, Sergipe, na casa do seu avô? Bem, eu era um menino de 13 anos, né? Eu estava no colégio dos jesuítas, né? E eu não queria continuar, porque eu me sentia oprimido. Fugi do colégio e atravessei todo o sertão da Bahia, né? E de Sergipe, né? Isso para mim foi importante por duas coisas. Primeiro, porque eu vivi um tempo, eu levei meses andando, né? E eu ia parando, né? E demorava, às vezes demorava 15 dias num lugar, numa casa de pessoas. Quer dizer, eu senti, por exemplo, uma imensa solidariedade do povo de toda parte, né? Que aquele menino que chegava não tinha um tostão, né? E tive um conhecimento da vida como ela era, da vida da gente pobre, dos camponeses, do interior. Para mim foi a primeira grande aventura de minha vida. Eu digo que aí eu comecei minhas universidades, as universidades da vida. Eu encontrei uma vez um caminhão na estrada que tinha uma inscrição que eu, aliás, aproveitei como epígrafe de um dos meus livros, Nos Pastores da Noite, que dizia o seguinte: na escola da vida não tem férias. É verdade. Eu aprendi foi nessa escola da vida. E comecei aprendendo nessa escola exatamente quando eu fugi do colégio dos jesuítas e atravessei o sertão da Bahia. Foi a minha primeiro não, porque eu tinha tido um contato inicial com a vida popular nas fazendas de cacau e nas pequenas cidades do sul da Bahia, em Itabuna e em Ilhéus. Mas foi, sobretudo, nessa travessia do sertão que eu tomei um conhecimento mais profundo, mais denso com a vida do povo. Conhecimento esse que viria se ampliar enormemente com a minha adolescência livre na cidade da Bahia. Eu fui um homem muito feliz porque tive alguns anos de vida livre no meio do povo baiano, no meio do povo dos saveiros, do povo do mar, no meio dos capoeiristas, no meio do povo dos candomblés. Desde menino eu comecei a frequentar as casas de santos da Bahia, em meio aos trabalhadores, em meio ao povo dos bairros pobres. E essa adolescência livre na cidade da Bahia, essa minha adolescência que se iniciou tão cedo com essa minha fuga do Colégio Antônio Vieira e essa saga que foi a travessia do sertão baiano, essa minha adolescência é que me permitiu a intimidade que eu tenho com a vida popular baiana, que é, eu creio, a carne e o sangue da obra de romancista.
que eu viria a construir. O que mais eu recordo é o Jorge, quase saindo da adolescência, aos 19 anos, autor já vitorioso de um livro que se chamou País do Carnaval. A nossa convivência, então, era fraterna, sob a égide de um querido amigo que já se foi, Carlos Echenique, justamente me apresentou a Jorge. Posteriormente, ainda nessa fase de grande juventude, fui morar na Bahia, em Itabuna, e tive a ocasião de me hospedar na casa dos pais de Jorge, num lindo bangalô, em Ilhéus, às margens do mar, onde um bangalô carioca, o nome decorado pelo Leandro Martins, onde Jorge e o seu João Amado, ele dizia: nós somos aqui um grupo, um bando de grapiúna arranchados neste palacete. E realmente eles curtiam o palacete com grande desenvoltura e mantendo as características grapiúna de que Jorge tanto se orgulha. Sua mãe, Dona Eulália, me tratou com carinho materno, eu vinha doente, ela me deu uma assistência mais carinhosa e depois Jorge cresceu, foi embora e a gente se separou mais. Mas esse período carinhoso da sua vida, da minha convivência com a sua família, eu não vou esquecer. Grande parte de sua obra foi adaptada para teatro, cinema, televisão, rádio, principalmente cinema. Qual a sua opinião sobre as versões cinematográficas de seus romances? Vou te dizer uma coisa, meu bem. Eu acho que toda e qualquer adaptação de uma obra literária, no que se refere ao autor, é uma violência. Você escreveu uma coisa e vem o senhor Rui Santos, né? Pega e adapta e faz aquela coisa que é dele. Porém é justo, porque uma boa adaptação tem que ser uma recriação, não pode ser um pastiche, não pode ser uma imitação da obra, tem que ser uma recriação. Eu acho muito importante a adaptação. Eu vou te dizer por quê. Você vê um livro, você escreve um livro, ele tem uma quantidade de leitores, mas se ele vai ao cinema, já este público se amplia muito. Se ele vai à televisão, tu vês Gabriela. Quando foi feita a novela de televisão da Gabriela, se havia vendido 680 mil exemplares desse livro no Brasil. A novela foi vista por 25 milhões de pessoas. Você vê quanta gente não sabia ler, não podia ler o livro porque não sabia ler. Quanta gente não tinha capacidade econômica para comprar o livro e que viu na televisão. A mesma coisa no cinema. Eu tenho vários livros adaptados, tive inclusive a honra de que grandes diretores trabalhassem com livros meus no Brasil, para citar Nelson Pereira dos Santos. Esse menino, filho do Luiz Carlos Barreto Bruno, que eu conheci meninozinho, que fez um filme tão agradável com a história de Dona Flor, que, no entanto, conheceu Dona Flor, por exemplo, né? Conheceu Pedro Arcanjo, tratou com esses personagens e na recriação feita por outros artistas. Aí eu já não era o pai daquela Dona Flor, eu era uma espécie de avô. O pai da Dona Flor era o Bruno, né? O pai da Rosa de Oxalá, o Pedro Arcanjo, era o Nelson Pereira dos Santos. Mas lá estava meu sangue, minha carne.
Jorge sempre esteve ligado ao cinema e à televisão, meios sempre fascinados pela força e originalidade de seus personagens. E suas obras tiveram inúmeras adaptações no Brasil e no exterior. A presença do Jorge é tão grande para o cinema nacional, desde que eu me dei por gente trabalhando em cinema, eu só conheci diretor querendo fazer filme baseado na obra de Jorge Amado. Diretor estreante, diretor veterano, diretor antigo, diretor aposentado, enfim. E eu também. Todos queriam fazer um filme um dia, era o grande sonho de cada um, fazer um filme baseado na obra de Jorge Amado. O Jorge Amado está integrado na vida do cinema brasileiro, não só pelo que ele escreveu, pela adaptação dos seus livros, como também como um homem de cinema que ele foi. Eu fiz 2 filmes baseados em livros de Jorge Amado, A Tenda dos Milagres e o Rio Beabá. Eu gostaria de iniciar esse depoimento sobre o Jorge, me dirigindo a ele e fazendo um pouco um plágio do Tom e do Vinícius, e dizer para ele que se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Eu acho que o Jorge é uma síntese da boa alma brasileira, do melhor que a alma brasileira tem, em matéria de afeto, cordialidade, uma ausência total dos sentimentos de rancor, né? A cordialidade no Jorge, ela é espontânea, ela brota. Isso não quer dizer que ele seja apenas uma pessoa permanentemente em acordo, mesmo para discordar, ele sabe fazer isso com afeto. E é uma coisa que, por isso, ele é o melhor representante na sua criação, na sua obra. Ele é o que sabe mais expressar o sentimento brasileiro. Esse sentimento que a gente vem ao longo do tempo, ao longo dos modismos e das modernidades, a gente vem meio dissolvendo, destruindo. Mas no Jorge ele se mantém fiel a essa ligação dele com o povo baiano e com o povo brasileiro, o verdadeiro povo brasileiro. Eu, como ator, eu não posso deixar de, por 2 vezes, ter participado, assim, do mundo do Jorge Amado, através de Seara Vermelha e, principalmente, Dona Flor e seus 2 maridos, que foi o mundo todo. É um dos mais importantes filmes do Brasil, talvez. Um grande filme do Brasil. Eu sou suspeito para falar que eu gosto muito dele, fui muito feliz com ele. Mas o grande segredo é a profundidade, a incrível capacidade de criar seres humanos. Ele não cria personagem. Eu acho que esse homem é mágico. Ele senta na máquina e, de repente, a gente lê e vê, né, as criaturas vivas, assim, dentro da sua cabeça, praticamente você vê. Jorge Amado é o grande fenômeno da literatura brasileira, não só em quantidade como em qualidade, né? Temos seus romances traduzidos em várias línguas, né? E tem uma coisa fantástica, excepcional. Ele teve uma fase muito política, que foi uma primeira fase, depois, quando ele cai no romance, ele cai de uma maneira magistral, né? Uma coisa de emoção mesmo, tratando tão bem do ser humano brasileiro, né? Da mulher brasileira. E quando se fala na mulher brasileira, eu acho que logo de cara, o que vem na cabeça da gente? Gabriela. Gabriela foi realmente um romance extraordinário de Jorge Amado. Eu, quando li a obra de Jorge Amado, já fiz uma relação imediata, quer dizer, como é que o ator se sente diante da obra de Jorge Amado. Então você lê Jorge e vê que Jorge é teatral, é cinematográfico, é tudo, né? E eu tive esse imenso prazer
de fazer uma das obras de Jorge Amado mais polêmicas, que foi exatamente Gabriela. Ele comunicou mulheres maravilhosas, mulheres com esperança. Eu acho que ele comunicou muito bem o universo do Brasil. Ele é atual sempre, ele vai ser sempre atual, porque ele comunica a esperança, a alegria de viver. Jorge criou tipos raros nesse painel da genealogia brasileira. Podemos, sobretudo, destacar as suas mulheres, né? São mulheres verdadeiramente míticas, que, com uma origem popular, né? Muitas delas, como, por exemplo, Teresa Batista, que de origem desconhecida, que praticamente não tem nome, senão o nome que ela foi se dando ao longo da sua própria história, que ela representa as mulheres desse país. Sua obra reflete diversas etapas do seu pensamento e participação na vida política brasileira. Como se deu essa evolução e qual é o pensamento atual? Eu creio que a minha vida, como a minha obra, tem uma unidade. Essa unidade decorre do fato de que, desde muito moço, e em todos os meus livros, em tudo aquilo que escrevi, e em toda a luta que eu lutei, eu estive ao lado do povo contra os seus inimigos. Lutei contra todos os preconceitos, sobretudo contra esse terrível, esse monstruoso preconceito racial, o mais infame de todos os preconceitos. Lutei contra a fome, contra a opressão, lutei para que houvesse justiça, lutei pela liberdade. Exerci essa luta de várias maneiras. Durante muitos anos eu exerci dentro dos quadros de um partido político, do Partido Comunista. Fui, inclusive, deputado ao parlamento, eleito pelo povo de São Paulo, na legenda do Partido Comunista. Eu não estimava e não estimo como ofício o trabalho de legislador. Não nasci para isso. No entanto, eu tenho consciência de que fui um bom deputado. Eu participei da Assembleia Constituinte, que fez a Constituição de 46, e a emenda que garante a liberdade religiosa para o povo brasileiro foi uma emenda de minha autoria, nascida exatamente da luta de que eu participei na Bahia, sobretudo, em defesa das religiões de origem afro-brasileiras, as religiões mais brasileiras de todas, do candomblé, que era violentamente perseguido com a maior brutalidade, com a maior violência. Os pais de santos eram espancados, presos, os candomblés incendiados. Tudo isso está contado em meus livros, por exemplo, em Tenda dos Milagres, que Nelson Pereira filmou. E essa luta foi de onde proveio esta emenda quando eu fui deputado. Depois eu deixei de militar em qualquer partido político, fosse no comunista, fosse qualquer outro. Passei a ser apenas um escritor que continua a lutar pelo seu povo, antes de tudo, através de sua literatura, através de seus livros, mas sem nunca também ter deixado de lutar como cidadão. Durante os anos tão terríveis e tão penosos, tão tristes das ditaduras militares que se sucederam no Brasil, de 64 até o fim do governo Geisel, eu me bati todo o tempo contra essas formas autoritárias de governo, lutando permanentemente como escritor e como cidadão. Hoje, o que é que eu penso politicamente? Eu continuo a ser pelo socialismo. Acho que o socialismo é o futuro da humanidade. Queiramos ou não, ele independe da minha vontade, da vontade de qualquer um dos que estão aqui, da vontade dos governantes, da vontade dos generais, da vontade dos cardeais,
da vontade de quem quer que seja. O socialismo, a humanidade marcha para o socialismo por uma contingência histórica, da mesma maneira que evoluiu do escravagismo para a Idade Média. Daí para o capitalismo nós chegaremos com certeza ao socialismo. Agora, eu não creio que o socialismo signifique realmente a redenção do homem se ele não for acompanhado de liberdade. Socialismo sem liberdade é ditadura. Socialismo, para mim, é aquilo que represente o bem coletivo, o bem de todos os cidadãos, que todos tenham direito a comer, que todos tenham direito ao trabalho, que todos tenham direito à cultura, mas sem que para isso seja necessário sacrificar o indivíduo. O coletivo e o indivíduo têm que marchar juntos. Ou seja, hoje, meu ideal político é o socialismo com democracia, com liberdade. Cidadão do mundo, por onde passou Jorge Amado colecionou prêmios, comendas, honrarias. Tudo hoje reunido em valioso acervo, exposto à pesquisa e visitação, na Fundação Casa de Jorge Amado, localizada no Alto do Novo Pelourinho. Modestamente, Jorge não quis falar sobre seu papel na revitalização do casario histórico de Salvador, entregue ao povo em 1993. Mas todo mundo sabe que ele deu uma mão forte. Na Academia Brasileira de Letras, foi eleito para ocupar a cadeira fundada por Machado de Assis. Jorge é um grande narrador que soube reconciliar a literatura brasileira com o seu público, sobre dar o tratamento adequado não apenas aos donos da cena numa sociedade mais ou menos estratificada, mas procurou, sobretudo, valorizar as margens dessa sociedade. Os párias, os abandonados, os esquecidos, os vencidos. E tudo isso visto por um ângulo não só de uma espécie de recuperação do projeto nacional frente aos desvios da vida cotidiana no Brasil e das relações de poder no Brasil. Ele soube, portanto, manter no homem médio brasileiro, no homem mesmo da margem, nos meninos de rua, nas mulheres de vida fácil, nos coronéis sonhadores do interior do Brasil, ele soube manter essa flama, essa capacidade de acreditar no Brasil e de acreditar nas relações interpessoais no interior do Brasil. Ou seja, essa capacidade de apostar no projeto nacional, de apostar numa visão do Brasil que fosse generosa, que fosse integradora entre os diferentes brasileiros. Eu acho que essa literatura, que é de uma extrema qualidade textual, é também um grande depoimento sobre o Brasil contemporâneo. Jorge, grande amigo, grande companheiro, e ele que tenha um pouquinho de paciência, grande acadêmico, porque lhe coube na academia a recolher as glórias, nada mais, nada menos do que as glórias de Machado de Assis, fundador da cadeira que ele hoje ocupa na academia. Jorge realizou uma vida que é, ao mesmo tempo, uma vida de homem de combate, identificado com os anseios e as aspirações da sua geração, e também uma obra de homem de letras. Frequentemente, ele insiste em dizer que não é literato, que ele é um homem do povo, mas nisto, duas pessoas sabem perfeitamente que ele está equivocado. Uma sou eu, a outra ele próprio, porque passou a vida a serviço das letras, correspondendo a uma vocação literária irreprimível que vem na adolescência. Jorge Amado é uma pessoa que tendo atingido as grandes culminâncias da
vida literária deste país como representante legítimo de todos os valores culturais, mantém-se num estado de purificação, de humildade, de amor ao próximo. Ele é, antes de mais nada, um grande amigo, um homem que esquece tudo mais em favor daqueles que tocam o seu coração. Ele é uma figura predominante, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Divulgado, traduzido, querido, estimado, mas, sobretudo, profundamente amado. É o homem da minha vida. É o homem da minha vida. É o homem da minha vida.